Olá, meus amores! Mais um Café com Elis. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre críticos. Isso mesmo, críticos de plantão. Aqueles que ficam o tempo todo só te observando. Porque funciona assim. Você pode fazer 10 coisas boas, mas se você fizer uma ruim e que não deu certo, é nessa que eles vão colocar o foco. Já percebeu que é assim? E aí falam de crítica construtiva, crítica destrutiva. A crítica construtiva, ela é válida, ela é legal, ela é bacana quando você pede a opinião do outro. Quando você pede a opinião do outro, e se o outro for realmente seu amigo, for uma pessoa honesta e sincera, ele vai fazer a crítica construtiva dele. Mas ele vai fazer a crítica construtiva porque você pediu. Porque se você não pedir, isso já nem é uma crítica construtiva, é uma falta de respeito, intromissão, dar palpite onde não é chamado, não pedir a sua opinião, né? Então toda crítica construtiva, ela é bem-vinda quando você pede para o outro a opinião dele a respeito de algum assunto. Agora, o crítico destrutivo, não. Ele é sem educação mesmo, ele se mete onde não é chamado, ele dá palpite sem você precisar pedir a opinião dele. Quando você vê ele, meio que vomita, sabe? Meio que vomita, né, a opinião dele, como se a opinião dele fosse o centro das atenções, como se ele fosse o perfeito e como se ele fosse o dono da verdade e o sabe tudo. Não é assim que funciona? Então, amados, o ser humano, ele é muito complexo, né? E tudo tem assim, tudo tem exceção. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque é aquilo, né? Não julgueis, porque realmente só Deus mesmo que sonda e esquadrinha o coração do homem para saber a intenção dessa crítica construtiva ou então, né, da crítica destrutiva, né? Então, muitas vezes a gente chega numa pessoa para dar um conselho ou dar uma alerta quando a gente se sente assim, uma aflição em relação a alguma coisa que você está percebendo, alguma coisa que você ficou sabendo, né? Então, de repente, você chega ali até para dar um conselho, um alerta para ajudar, né? De repente vai acontecer algo que você percebe, então você chega na pessoa e fala, olha, fique atento com essa sua amizade, ou preste atenção no que está acontecendo, olha, toma cuidado com isso, tenta se dedicar mais, tal. Então, o que acontece? Essa crítica construtiva, ela pode ser bem recebida, como ela pode ser mal interpretada, né? E a pessoa se virar contra você e não aceitar a crítica construtiva, assim como também essa crítica construtiva depois pode se virar contra você, né? Porque de repente você chega ali e alerta a pessoa em relação a uma outra pessoa, para ela tomar cuidado, que não sei não, essa pessoa me parece falsa, tome cuidado com essa pessoa. E de repente aquela que recebeu o conselho, o alerta, né, a crítica construtiva, vai lá e conta para a pessoa que você fez essa crítica contra ela. E aí vira um fundunço, né? Uma loucura, um disse-me-disse, e assim vai. Então nós temos que tomar muito cuidado também com a crítica construtiva. Por isso que é muito bom você dar quando alguém pede, não é? Bom, muitas vezes a pessoa, ela tem uma raivinha dentro dela, e ela tem um sentimento assim meio de justiceiro, sabe? Um sentimento de querer corrigir o mundo. E ela esquece que ela é imperfeita como todo mundo. Ela esquece que ela não é dona da verdade e ela esquece que ela não é sabe tudo, né? Então, ela gera dentro de si uma raivinha meio justiceira. Então, por isso que essas pessoas fazem tanta crítica destrutiva. Eu ia falar construtiva. Crítica destrutiva. Por quê? Porque elas têm uma raivinha dentro delas, sabe? Elas são meio que justiceiras. Elas querem fazer justiça com as próprias mãos. Elas querem corrigir todo mundo, corrigir o mundo.
E olha que às vezes eu fico um pé atrás, eu acho que elas querem corrigir até a Deus. Eu acho que elas querem corrigir até a Deus. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de pessoa, né? E assim, elas se julgam tão perfeitas, que elas acham que o outro não pode ser imperfeito. Elas acham que o outro não tem direito a essa mazela, né? De viver uma experiência de erros, uma experiência de recomeçar, uma experiência, eu tentei, valeu a pena, eu tentei, não deu certo, então vou começar do zero de novo. Elas acham que as pessoas não podem cometer erros, né? Que as pessoas não podem ser perfeitas, né? Que elas não podem ter o direito a essa mazela da imperfeição, de cometer erros e de recomeçar. Então elas têm muito isso dentro dela, a questão do justiceiro mesmo, né? E não é fácil, né, gente? Como é difícil lidar com críticos de plantão, né? O mais certo é se afastar mesmo, se proteger, né? Aquela coisa, atravessar a rua, né? E muitas vezes até fingir que não viu, né? Porque tem muita gente que finge que não viu. Eu ainda vejo, falo, oi, tudo bem, mas evito, tá? Evito, porque não é fácil esses críticos de plantão, né? Eles são meio que insuportáveis, né? A gente tem que amá-los, mas não precisa conviver, não. Bom, e elas têm um prazer secreto de diminuir o outro. Como elas sentem prazer em diminuir o outro. A gente percebe que esse crítico de plantão, ele está o tempo todo procurando defeitos. Ele esquece das qualidades. Ele fica o tempo todo supervalorizando os defeitos do outro. Quando alguém chega e fala, nossa, mas fulano é um sucesso, tal, não sei o quê, de repente o crítico de plantão entra no meio da conversa e fala, também foi ajudado, também é assim, assim, assado. Ai, conseguiu porque alguém empurrou, deu, fez, falou, né? Então, você percebe que eles também sempre têm desculpa, eles sempre têm justificativas para as qualidades do outro, né? Porque o importante para eles é sobressair sempre os defeitos, né? Então, por isso que o tempo todo eles ficam criticando as pessoas à sua volta. Eles também acham que eles são donos da verdade e que eles aprenderam tudo já, que não tem mais nada para aprender, né? Que eles sabem tudo e que eles estão aptos para ensinar. Eles se baseiam o seu mundinho dentro do mundinho deles, né? Então eles acham assim que você tem que gostar do que eles gostam, você tem que concordar com tudo que eles falam, você tem que ter a mesma visão que eles, os mesmos sabores, os mesmos gostos, as mesmas atitudes. Eles ainda não perceberam que nós somos seres individuais e únicos. Para eles há uma dificuldade em aceitar a nossa imperfeição, porque nós somos imperfeitos como todos. Há uma dificuldade para eles de aceitar que nós podemos pecar. E há uma dificuldade muito grande para eles aceitar que você pode dizer não. Não concordo, não gosto, não quero. Eles têm dificuldade de aceitar essa palavra não. Já percebeu? Normalmente, esses críticos alienados aí, essas pessoas alienadas, esses críticos de plantão, eles normalmente, com algumas exceções, eles querem estar no lugar do outro. Por isso que eles criticam tanto, né? Ataca tanto, porque na realidade eles querem a posição do outro, quer ser o outro, quer estar no lugar do outro, né? É igual aquela pessoa que critica demais aquela outra pessoa que não gosta, por exemplo, não gosta de ter flores, não gosta de ter animais, gosta da vida básica, minimalista ou vida comum ali. Então esse crítico de plantão, ele chega ali e começa a chamar a pessoa de preguiçosa, de vagabundo, que não tem responsabilidade, que não consegue...
Na realidade, o que ele quer? Ele queria ter essa postura, ele queria ter esta coragem. E como ele é muito covarde, então ele prefere criticar e ele fica super feliz, enche o ego dele quando ele arruma mais uma, duas ou três pessoas que ajudam ele a criticar o comportamento do outro. Mas na realidade eles queriam ser assim, zen, sabe? Autossuficientes. Eles queriam ser pessoas que tomam decisão e pagam um preço, né? Pagam para ver. Então eles queriam ter essa coragem, mas como eles não têm, então eles criticam o posicionamento, a atitude e o gosto das outras pessoas ao extremo, né? Bom, o que eu vejo? 90%, eu acredito aí que 90% das pessoas são críticos. A maioria são críticos, tá? Você encontra aí nesse meio 10%, porque aqueles que não estão ali criticando, batendo de frente, arrumando mimimi, picuinhas e tudo mais, são os que estão agindo, trabalhando, se dedicando, esforçando, lutando com a vida e não tem tempo. Não tem tempo hábil, né? Para ficar aí de tititi, de crítica, formando rodinhas, fazendo crítica contra aqueles que são construtores, sabe? Contra aqueles que estão construindo. Porque os críticos, repara bem, os críticos eles têm tempo para fazer rodinha, eles têm tempo para ficar te autoavaliando, agredindo, né? Te condenando, te julgando, eles têm tempo para isso. Então, a maioria dos críticos são aqueles que não fazem nada para melhorar a vida de ninguém, não fazem nada nem para melhorar a própria vida e não fazem nada para melhorar a vida do mundo, do país onde moram, né? A maioria dos críticos são assim. Lógico que tem uma ou outra exceção, mas a maioria é assim. Enquanto os outros 10% estão aí, lutando com a vida, batalhando, crescendo, errando, mas erguendo a cabeça, respirando fundo, colocando a cara para bater e retornando ali, começando tudo de novo, com muita vontade, com muita garra e com a meta de vencer. Tentei, não consegui, mas não vou parar, vou tentar novamente, né, até conseguir, até vencer. Mas assim, nós não temos que nos preocupar com esses críticos de plantão, porque nada como o tempo. Nada como o tempo para ensinar, nada como tempo para mostrar, nada como tempo para trazer a realidade da atitude crítica deles. Eu acredito, assim como a própria palavra diz que há um tempo para todas as coisas, há um tempo para mim abraçar eles e um tempo para mim me afastar. Há um tempo para amar e um tempo para odiar. Né? Há um tempo para estar juntos, mas há um tempo aí para não estar juntos, né? Para se afastar realmente. Então, como há todo esse tempo, o tempo de ensinar, né? O tempo de aprender, né? Como há esse tempo, eu creio que para eles também há um tempo. Há um tempo que eles vão se enxergar, há um tempo que eles vão aprender, há um tempo que eles vão ver que a realidade é totalmente diferente do que aquilo que eles pensam, vivem e acham. E nós, eu e você, não temos que ficar nos justificando para os críticos de plantão, porque tempo é algo muito precioso e é algo que a gente não pode perder. Sabe por quê? Porque não volta mais. Então não perca tempo justificando, se justificando, auto-justificando com essas pessoas. Não perca tempo em ficar ouvindo as críticas delas, né? E ficar ali se explicando. Quando você escuta alguma crítica, pensa, analisa, vê se vale a pena você colocar em prática na sua vida. Quando você escuta uma crítica, vê se realmente essa crítica é condescendente a tudo aquilo que você realmente está vivendo, a tudo aquilo que é seu. Se valer a pena, retorna, dá a volta por cima, muda, né? Muda a atitude, mas se não vale a pena, deixa essa crítica com os críticos, porque isso é delas, faz parte delas e do mundinho delas, então tem mais é que ficar com elas mesmo. Então não perca seu tempo, porque tempo é algo precioso e que não volta mais, ok?
Você que está chegando aí, meu nome é Elis Regina, do canal Elis Simples Assim. Isso mesmo, um canal de diversidade. Se inscreve aí, me dê a oportunidade para estar mostrando todo este meu trabalho, ok? Vai conhecer meu canal lá, conhecer meus cantinhos. É um canal de diversidade, tem muitas playlists separadas especialmente para você, ok? Vai lá conhecer então meu cantinho. Gente, bye bye, beijo, beijo, beijo. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos e até o próximo vídeo.